programa Palavra Ética recebe com muita honra hoje mais dois grandes colaboradores nossos aqui da TV Comunitária. Como nós já combinamos, nós estamos fazendo um estudo da conjuntura, da realidade brasileira, neste ano que ocorre um fato muito importante, que são eleições municipais. E, nesse sentido, nós estamos ouvindo várias pessoas de várias posições políticas também, para que os nossos espectadores possam formar uma opinião sobre tudo que está acontecendo. Hoje eu tenho uma dupla aqui fantástica, chega a ser uma dupla dinâmica. São os grandes companheiros e amigos que me substituíram numa época que eu tive que enfrentar uma questão de doença e não pude continuar na TV. O Zé Luiz e a Tatiana, assim como a Delze e o Frei Gilvander, que eu já entrevistei, o Zé Luiz com a Tatiana, então me substituíram no programa Contraponto. E tem sido um programa excelente, né, que vale muito a pena ser visto, que eu já recomendo aqui para quem ainda não ouviu falar, não teve oportunidade, que veja esse programa. Lembrando, porque eles já são bem conhecidos, o professor Zé Luiz, ele é advogado, professor universitário, cientista político, ele é da graduação, da pós-graduação, é coordenador de um projeto já é um programa muito importante lá da Faculdade de Direito, o Polo, os Produtores de Cidadania, me parece até que já mudou de nome, mas depois nós conversamos sobre isso. E a Tatiana, que é advogada também professora universitária e também a apresentadora do programa Contraponto, junto com o professor José Luiz. Bom, nós hoje vamos continuar falando do mesmo tema da questão brasileira, das eleições no final do ano. Mas não há como falar do Brasil hoje sem referirmos a um problema da maior importância e também gravidade, eu queria falar mais gravidade do que importância, que aconteceu no nosso vizinho Paraguai. E eu vou pedir para o professor Zé Luiz começar nos contando o que aconteceu no Paraguai. Houve lá um golpe de Estado, ou como muita mídia aqui do Brasil, eu já escutei em vários canais, em vários lugares, dizendo que não, que lá a Constituição prevê e que, portanto, foi um golpe, ou foi eu não estou lembrando da palavra, um fato constitucional. Evidentemente, eles estão abonando o fato que aconteceu lá. E aí, professor, eu queria que você analisasse para nós. Foi um golpe de Estado ou não foi? Não, foi claramente um golpe de Estado. E é muito interessante, eu tenho ouvido falar, inclusive na Faculdade de Direito, né, um ou outro professor, alguns estudantes falam, mas aquilo tem previsão constitucional, trata-se de um processo de crime de responsabilidade, como aconteceu com o Collor de Mello, e ali então foi algo constitucional e, portanto, dentro das regras de uma Constituição democrática, como seria a Constituição do Paraguai. Isso não tem nenhuma sustentação teórica. A gente pegar, e aí, bem resumidamente, é importante a gente ir atrás do sentido da teoria do presidencialismo. No sistema presidencial, o presidente da República ele tem mandato fixo, ele não pode ser afastado do seu cargo, como pode o primeiro-ministro, por maioria do parlamento, por motivações estritamente políticas. Ou seja, tem que caracterizar o crime. E para caracterizar o crime, ele tem que ser julgado, e ele vai ser julgado no Senado, como acontece no processo de impeachment aqui nos Estados Unidos, na Venezuela, em outros países presidencialistas, o Senado se transforma numa corte. E aí essa corte, que é o Senado, é obrigada a respeitar princípios processuais que são válidos em qualquer democracia constitucional do planeta, né, que é uma ampla defesa, o contraditório, né, que não ocorreu. É ridículo. De 24 a 48 horas, isso. O Lugo foi deposto. Em um dia votou na Câmara, em um dia votou no Senado. Não houve um processo, veja bem, um processo de crime de responsabilidade, que o Senado se transforma em um tribunal. É óbvio que há o dado político, né? Mas tem que ter o processo de defesa que não houve. Pois é, e me parece que, eu não estou bem certa disso, me parece que o Judiciário já confirmou. Pois é, aí é um outro problema grave, né, que a gente vê pela América Latina. É um judiciário totalmente contaminado por um país que foi governado 68 anos, quase 70 anos, por um único partido, pelo Colorado, que viveu uma ditadura horrorosa do Stroessner, né, quase nazista, com infiltração nazista, durante 32 anos. E então você herda isso aí
né, são juízes que estão contaminados e vinculados a toda uma elite, a toda uma situação de privilégios, como ocorria, por exemplo, no Equador, e o Rafael Correa fez uma intervenção no judiciário, né, e agora fez um concurso público para os tribunais superiores, com total visibilidade, onde todo mundo pôde acompanhar esse processo, e aí houve um processo de democratização, né, e de maior transparência no judiciário. Então, aí não é pelo fato do judiciário do Paraguai ter aprovado, é um judiciário contaminado, né, por anos, décadas de ditadura, de privilégios. Com esse finzinho da sua fala, eu fiquei pensando, que coisa boa, nós estamos precisando dedicar mais tempo à América Latina, Sim. porque as coisas estão se entrelaçando muito, né? As coisas estão acontecendo além dos governos ficarem mais progressistas, a união, o entrelaçamento é cada vez maior. Uhum. E por isso, Tatiana, eu queria te perguntar sobre a reação que aconteceu no continente. Nós sabemos que houve várias etapas dessa proclamação de entendimento, né, de cada país. Os primeiros países, Argentina, Venezuela e tal. Depois, eu queria que você falasse especificamente do Brasil, o que você achou da posição do Brasil, e depois dos outros. Então, dos primeiros, depois do Brasil e dos outros. Muito bem, Caiafa. Em primeiro lugar, quero te agradecer o convite, participar aqui do Palavra Ética e fazer uma correção, porque você disse que nós a substituímos aqui no programa e queria dizer que você é insubstituível. Ah, meu Deus do céu. E o que eu aprendi, o que eu sei de televisão até hoje, aprendi com você e com o doutor Edivaldo. Então... Nada, eu acho que aqui, é aquela teoria de uma mão lava a outra, entendeu? Somos sempre parceiros, solidários, e estamos juntos, ainda que discordemos várias vezes, nós estamos sempre procurando, né, o que o bom senso indica. É verdade. Eu tenho aprendido muito aqui com essa experiência na TV comunitária. Bom, em relação à questão do Paraguai e o reflexo disso na América Latina, a gente vem discutindo isso em sala de aula, aqui no programa mesmo, no Contraponto. Então, esse é o assunto do momento. E o que eu percebo é que o tiro pode ter saído pela culatra, porque a gente percebe claramente um alinhamento de certos governos na América Latina, né? Começou com o Hugo Chávez, o Evo Morales, o Rafael Correa, o Lula, o Kirchner, e agora tem a Cristina Kirchner, a Dilma, o Mujica, enfim, existe uma progressão de governos de esquerda na América Latina e eles têm se aproximado de uma forma muito eficiente. Uma curiosidade que eu estou tendo aqui agora, acho que vale a pena citar do outro lado. Quem é que ficou contra? Bom, Paraguai. o Paraguai era um dos únicos contrários aqui da América Latina. É verdade. Né? Mas com o Chile, a Michelle Bachelet, que era a presidenta, não conseguiu fazer o seu sucessor, então houve um retrocesso no Chile. Uhum. E o Paraguai, que finalmente conseguiu tirar o Partido Colorado, agora sofre esse retrocesso com a derrubada do Fernando Lugo. Uhum. Né? Mas aqui tem ainda os não alinhados, né? O Peru... o México, né? Vamos ver como é que vai ficar com as eleições recentes. Continuou na mão da direita. O México é difícil, né? Muito próximo dos Estados Unidos. E a Colômbia, que mesmo depois do Álvaro Uribe, acho que houve um certo progresso. O Peru mudou. O Peru agora tem um governo eu tenho notado também, isso. Alguns partidos da América Latina, embora não fossem tidos como progressistas, né? Eles estão realmente tomando posições. Mesmo a Colômbia, eu acho que já melhorou. Melhorou. O governo da capital, do Distrito Federal, de Bogotá, é agora um governo de esquerda. Acontece que tentaram minar esse bloco, essa força política que tem se formado aqui na América Latina, e eu acho que o tiro saiu pela culatra porque o obstáculo para a Venezuela fazer parte do Mercosul era o parlamento Paraguai. Exato. Né? E com o afastamento do Lugo e as sanções ao Paraguai, então não tem mais obstáculo, a Venezuela já foi então admitida no Mercosul. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque é a terceira economia aqui do Cone Sul, então é muito importante para o Mercosul, para o fortalecimento dessas economias. E a Dilma agora assumiu a liderança, né? Porque o presidente do Paraguai, né? O presidente do Paraguai que era... O Franco. O Federico Franco. Que é o golpista, o Federico Franco. Isso. O golpista. O Fernando Lugo, que era presidente, não do Mercosul, mas da Unasul. Da Unasul, obrigada.
Então, com isso, a Dilma passou a assumir, então o Brasil assumiu a presidência. Eu acho que as coisas acabaram levando para o outro lado, porque a chance da gente ter de volta o Paraguai, eu acho que é grande, claro, mas tem que ter reação da população no Paraguai. E como é que você analisou a posição do Brasil? Olha, eu acho, Caiafa, que o Brasil tem sido bastante contundente na política internacional, é firme na questão da integração latino-americana, mas, ao mesmo tempo, é um país muito conciliador. Então, o Brasil não foi, talvez, tão radical quanto alguns setores esperavam, em relação ao golpe que o Fernando Lugo sofreu, mas também não deixou a corda ficar bamba, mas também tomou rapidamente o controle da situação. Então, eu acho que foi uma reação muito positiva, no sentido de não ter radicalizado e não ter deixado também de manifestar o seu descontentamento, o seu repúdio ao golpe. Professor, a questão agrária acabou sendo, vou fazer uma afirmação aqui, na minha opinião, acabou sendo um estopim engendrado pela direita para provocar o golpe. Aqui e nós voltamos agora a falar em direita e esquerda, né? Sim, Nós temos que falar, mas vamos falar um pouquinho, o que é que a gente está querendo chamar de direita? São aqueles políticos e os grupos em determinado país que só têm condição de olhar para o próprio umbigo. Aí vem o individualismo e todas as consequências que nós estamos fartos de saber, né? Então, professor, como é que você analisa essa questão, a questão agrária sendo o estopim de uma queda lá do Paraguai e o que pode representar para a América Latina? E aí eu quero pegar uma palavra da Tatiana e colocar para você. O Brasil, a presidenta Dilma, tem sido conciliadora ou tem sido ponderada? Qual que é a melhor palavra hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro eles vão pegar em cada país, né, aquele fato que pode ser o fato que desencadeia a desestabilização de um governo democraticamente eleito. Então, no caso do Paraguai, é claramente a questão agrária, que inclusive você tem vários brasileiros chamados brasiguaios, né, que são lá latifundiários, interesses de multinacionais, é importante que se diga, né, e aí tem uma frase do Eduardo Galeano, que até o professor Virgílio citou aqui no nosso programa Contraponto, falou, só não há golpe de Estado nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não tem embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, eles promovem esses golpes, tem, obviamente, aí continua, infelizmente, de forma irritante, o dedo norte-americano. Por quê? Porque ali no Paraguai tem a água, o aquífero Guarani, a água do planeta, boa parte está aqui na América do Sul, Amazônia, Pantanal e aquífero Guarani. Os Estados Unidos já tem 5 bases militares na Colômbia, deu um golpe em Honduras para manter sua base militar em Honduras e agora o golpe do Paraguai para instalar uma base militar no Paraguai e ficar ali supervisionando essa água. Então é importante lembrar isso, né, que você tem essa questão que está por trás disso. Agora, obviamente, em outros países, eles vão pegar outros fatores desestabilizadores. Por exemplo, agora na Argentina, a gente está presenciando uma greve de caminhoneiros no transporte, que foi uma dessas que gerou, inclusive, que começa o golpe, a ser montado o golpe contra o Allende no Chile, em 1973. Né? Na Bolívia, há uma greve que também procura desestabilizar o governo boliviano, uma greve de policiais. A exemplo daquela greve de policiais que ocorreu no Equador, né, mas que o Rafael Correa, felizmente, saiu vitorioso e manteve, né, o seu governo, que é um governo que tem sido, né, radicalmente democrático. Né? Mas aí você colocou mais alguma coisa na pergunta. O que eu tinha perguntado era isso, se a questão agrária tende a ser um perigo... Há um fator estabilizador na região. Isso, na região. Eu acho que ele é um dos fatores, né? Mas, como eu disse, em cada país vai ter um fator que pode se tornar, num momento preponderante, como desestabilizador desses governos democráticos. E é um risco, efetivamente, a gente tem que ficar de olho, né? Porque você tem uma reação hoje dessa direita golpista, que quer ganhar o espaço perdido, como a professora Tatiana disse. Você tem hoje diversos governos democráticos, populares, pela América do Sul. Eu acho que a questão agrária é essencial. Como vocês são apresentadores de programa, sabem, chegou na hora do nosso intervalo, mas em 1 minuto nós estamos de volta, conversando também sobre o que representou
este fato do Uruguai sobre a política brasileira no ano de eleições municipais. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Bem, a nossa entrevista é hoje com o professor José Luiz Quadros Magalhães e a Tatiana. Os dois são professores universitários, advogados. O professor José Luiz é cientista político e os dois são grandes parceiros aqui da TV Comunitária, onde eles apresentam o programa Contraponto. Bom, Tatiana, eu queria te fazer uma pergunta que tem alguma coisa com o que nós já conversamos no primeiro bloco, que você já enumerou, e o professor ajudou, a grande quantidade de governos avançados que nós temos hoje, tanto na América do Sul como na América Latina, né? Alguns tal. Eu queria que você me contasse, em termos de poder, a quantas nós andamos? Que poder nós temos na América do Sul? Talvez englobando também a América Latina. Bom, Caiafa, eu até terminei o primeiro bloco, assim, tentando desesperadamente falar, porque o Zé Luiz tocou na questão da reforma agrária, e acho que tem um pouco a ver com essa sua pergunta, então eu vou emendar aqui no comentário que eu deixei guardado aqui do primeiro bloco. Eu acredito que a questão agrária seja uma questão estrutural em qualquer estado. E o Fernando Lugo foi a bola da vez porque ele era mais fragilizado, ou seja, de todos esses governos, ele é o que tinha menos apoio, ele é isolado, ele é sozinho no Paraguai, ele era, né? Ele não tinha nenhuma força no parlamento, então era uma estrutura de executivo totalmente dissociada da estrutura de poder do legislativo, e no presidencialismo isso realmente pode ser complicado, criar uma crise de governabilidade. Agora, no Brasil, a questão agrária não me parece ser hoje uma questão tão problemática, porque ela não foi enfrentada. Né? Então, eu acredito que no Brasil, a reforma agrária está no campo da não política. É aquele assunto não tocado, é aquilo não mexido. Então, provavelmente, quando essa questão... Nem se faz, nem se justifica, Não, né? não faz, nem anda para frente, também não retroage, não se mexe e nem se toca no assunto. Então, me parece que se essa questão, que é estrutural, fosse mexida no Brasil, certamente a gente já estaria sofrendo maiores ataques no que diz respeito à estabilidade democrática aqui do Estado. Né? Em relação a forças aqui da América do Sul, e eu acho que essa questão agrária, por exemplo, ela toca a Bolívia, toca a Venezuela, toca o Paraguai, toca o Brasil, porque a questão agrária é uma questão essencial da estrutura de Estado que nós montamos. Né? A propriedade, como dizia o Rousseau, né? A sociedade civil nasce quando o primeiro sujeito coloca lá uma cerca e fala, olha, isso aqui é meu, e os outros acreditam. Ele encontra gente suficientemente ingênua para acreditar nisso, e aí teriam surgido todos os problemas da sociedade civil, segundo Rousseau. Então, me parece que é uma questão muito mais importante do que aparenta. Quando ela é mexida, ela gera mais instabilidade, deixa o governo mais vulnerável. A Dilma, e aí você perguntava se ela é mais conciliadora ou se ela é mais... ponderada. Eu acho que ela está muito conciliadora, inclusive deixando de mexer em alguns pontos que a gente esperava muito mais, como a questão da homofobia no país, né? O preconceito contra os homossexuais, que continua sendo um problema muito grave. Algumas propagandas têm sofrido, algumas campanhas têm sofrido resistência do governo para serem veiculadas, porque, segundo algumas vozes, elas estariam estimulando o homossexualismo, né? E isso realmente mexeu muito com essa questão
desagradou muito os defensores, né, dos direitos dos homossexuais. A questão da educação, a gente está vendo a greve que se estende há tanto tempo, né? Então a questão da educação, que é estrutural, precisa ser mexida. A Comissão da Verdade, que custou sair, né, da cartola e não saiu do jeito que se esperava, mas eu espero que no curso das suas atividades ela possa fazer valer a pena essa espera toda. Enfim, eu acho que a gente tem que ficar atento e acompanhar. Certo. Ô, professor, eu vou te fazer 2 perguntas. Você vai conseguir resolver naquele tempinho que você sabe que é o tempo de televisão, né? Eu queria te perguntar se já podemos temer por alguma sombra oculta atrás do que aconteceu no Paraguai e que pode vir a acometer outros países da América Latina? E essa aí é a primeira pergunta. E a outra pergunta, eu queria saber o seguinte, o que das políticas hoje que a presidenta adota no país, aliás, eu vou estender essa pergunta à Tatiana também. O que é muito bom que deve continuar? O que está mais ou menos por falta de investimento e, portanto, merecia mais investimento? E o que não pode continuar de jeito nenhum? Que a presidenta Dilma tem que dar um jeito de se livrar dessa terceira coisa. Bom, então começando aí pela América Latina e essa sombra, o temor do golpe, né, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Obviamente, a gente vê um padrão. Há um padrão... Só um pouquinho, eu te fiz essa pergunta porque eu ouvi em alguns, do tanto que eu procurei conversar por aí, citar aquela velha inimiga nossa, que é a tal da CIA. Sim. Inimiga de todos os países. E a CIA, os Estados Unidos de Obama não mudou nada, ao contrário, ficou ainda mais agressivo na política externa, de uma forma atuando até de uma forma mais inteligente que aquela brutalidade do Bush, mas com crueldade, né? Mas, enfim, Obama, é tudo a mesma coisa. Ali, infelizmente, tudo a mesma coisa. Então, há um risco, sim. Obviamente, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, que o Brasil é muito maior, muito mais complexo, né, do que o Paraguai e do que Honduras. Houve um padrão ali. Honduras e Paraguai, eles tentaram, de alguma forma, legitimar de acordo com... não, foi uma questão constitucional. Tentaram construir uma justificativa jurídica que muita gente engoliu e que muita gente fingiu não saber que não tinha justificativa e deixou por isso mesmo, entre eles os próprios Estados Unidos, né? Então, obviamente que uma ameaça à democracia aqui, a coisa vai ser muito mais sofisticada do que foi com o Paraguai e com Honduras. Aqui na Argentina vai ser muito mais sofisticado. Mas aqui nós não teríamos a reprodução do que a gente teve em 64. Eu acho que não vamos ter tanque nas ruas. Vai ser um golpe que vai ser não, Deus me livre, não será, né? Mas se tentarem alguma coisa, e tem os saudosistas, e tem, obviamente, muita gente que defende isso, vai ser feito com uma máscara de democracia, né, de juridicidade. Tem um entrevistado, agora na hora do almoço eu vi muito rapidamente que ele fala exatamente isso, que os meios, atualmente os meios jurídicos e tal, são muito superiores aos que aconteceram na década do golpismo. E, na verdade, a democracia representativa em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, ela é um mero show, é um show de TV, porque é uma democracia muito pouco democrática, quase nada democrática. Então, o que a gente pode estar sofrendo é isso, uma aparência de democracia, eleições periódicas, etc., mas o poder continuando na mão dos mesmos de sempre. E passando para o segundo ponto, né, e aí a gente tem que ficar muito atento. Passando para o segundo ponto, a Dilma, o que é bom, o que está mais ou menos e o que ela tem que parar. O que está bom, eu acho que é o que continuou do governo Lula, que foi muito bom, que é a nossa política externa. Né? O Celso Amorim foi um excelente, né, ministro das Relações Exteriores. O Patriota parece talvez um pouco mais moderado, mas continua. E o Brasil é fundamental para sustentar as democracias populares que têm se espalhado pela América, né? Seja no Uruguai, na própria Argentina, no Paraguai nós não conseguimos, mas na Bolívia, na Venezuela, né? Na Nicarágua, mesmo Cuba. Então a gente tem, isso é o lado positivo. A nossa política externa continua muito boa, né? A criação da Unasul, da CELAC, da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Olha, o que está
mais ou menos, talvez seja o resto todo, né? É aquela coisa assim, falta coragem para a Comissão da Verdade, está faltando mais determinação. E o que está ruim é onde não se faz nada. A professora Tatiana comentou aqui a questão da homofobia, como é que o governo... Quer dizer, o governo parece que ele fez um acordo... Parece não, a gente viu, ele fez um acordão com algumas igrejas, né, com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com as alas mais radicais, para ser eleito, e agora está com mãos atadas para tomar e discutir grandes temas que a gente precisa discutir. Então, acho que o que está ruim é a falta de coragem. Logo para quem? Para uma pessoa tão corajosa, com uma história de tanta luta e de tanta coragem como a presidenta Dilma. Mas, Dilma, vai lá, né? Nós precisamos... Né? A gente está com uma política, assim, eu diria uma política econômica, e uma política econômica nacional desenvolvimentista, a lá estilo de 1950. Isso né? Eu acho muito complicado também, essa questão da economia, essa crença no desenvolvimento, pelo crescimento econômico, a aposta no consumo, pleno emprego. Eu fico em dúvida se esse não é o nosso New Deal, e o New Deal norte-americano não durou menos do que 80 anos, né? Um pouco mais de 70 anos. Então, eu não sei quanto tempo vai durar o nosso New Deal. Então, isso me deixa um pouco receosa, assim, de que esse momento, essa época de vacas gordas não vai durar tanto tempo. E eu te deixei sem resposta, Caiafa, em relação à questão do poder aqui no Sul. Né? Isso está crescendo cada vez mais. Existe um movimento hoje que é chamado Sul-Sul, Cooperação Sul-Sul, e ele tem formado fóruns de cooperação, como o BRIC, né? O IBAS. Então, são acordos de países do Sul, onde a gente mostra agora que está havendo uma reviravolta sob o ponto de vista da economia. Né? O Sul está se tornando a maior economia e o Norte está afundando na crise. Pois é, já que você está com a palavra, responda a mesma pergunta que eu fiz para o Zé e que para o professor José Você mesmo. E que eu prometi que eu queria escutar vocês dois. O que você acha que é uma política... vencedora no governo da Dilma, o que é mais ou menos, podia ser mais incentivado, embora você já tenha se referido um pouco. Agora, eu queria saber daquilo o que a Dilma precisa de muita coragem, por onde que ela deve começar a mexer, no que não deve ficar de jeito nenhum. Olha, para começar, eu tenho muita consciência que as coisas não são fáceis assim, né? Eu não tenho realmente a fórmula. Até porque o tipo de presidencialismo que nós temos, né? Seria muita arrogância dizer se isso continuar, se isso parar e se isso for para frente, está tudo resolvido. Eu tenho a humildade de dizer, olha, eu imagino que ela passa muitas noites sem dormir por conta do que deve ser feito. Mas eu acho que esse modelo econômico tem que ser repensado, a gente tem que ter coragem para buscar uma alternativa. O modelo econômico é insustentável, de crescimento, de consumo, então isso eu acho que precisa ser reformulado. O que deve continuar, as políticas sociais devem continuar, né? Começaram no governo Lula, isso representa um processo de inclusão social muito importante. E o que precisa melhorar são essas políticas pontuais que a gente veio falando aqui, a questão da homofobia, educação, enfim. Aquilo que é comum, que a gente já está acostumado a sofrer com as políticas internas. Pois é, eu já quero convidar vocês para uma segunda rodada desse tipo de programa que eu vou fazer, que vai ser no final do ano, já que vocês vão aparecer toda semana no Contraponto, né? Fazendo parte dessa formação política também. Mas eu quero colocar como central, na segunda fase desse nosso debate, que o presidencialismo é esse que muitas vezes não deixa o presidente a cumprir o dever que lhe foi delegado pela população. Nós vamos estudar isso no final do ano, porque aí passou a eleição, a partir de agora eu sou obrigada a entrevistar um tanto de gente, né, partidos, candidatos e tal. Então, já deixo o convite feito aqui para vocês e, ao mesmo tempo, agradeço muito vocês terem aceitado o nosso convite, inclusive lembrando que o Zé está indo para Cuba amanhã, vai passar um tempo lá, depois na Venezuela, e vai chegar com muita coisa para contar para nós. E eu quero agradecer também, como sempre, a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. E até a próxima semana, se Deus quiser, com outro tema que eu tenho certeza que vai ter muito interesse para nós. Tchau.